Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! É sério, amor, a gente tá gravando um episódio do Karaoke Country. Eu tô mostrando pro Foster a minha música preferida da pessoa que nós vamos falar hoje aqui no Caraca Connection. Quem é? Wilson Simonal. Wilson Simonal. Sim. Wilson Simonal. Posso organizar aqui meu microfone? Sim. Muito obrigada. Bom, Wilson Simonal foi uma das pessoas mais importantes para o Brasil em vários sentidos. Sim. Antes da gente começar, Alexia, eu quero falar que você ganhou esta vez, porque eu acho que a maioria dos ouvintes já sabem que eu adoro a música brasileira, desculpa. Eu já ia te corrigir. E eu nunca ouvi falar sobre o Wilson Simonal na minha vida. Pois é, o Brasil tem muito disso. Tem muitos cantores, tem muitos artistas que são muito importantes pra gente, mas que a gente simplesmente não fala sobre e não conta sobre. E eu vou ser muito sincera, eu só lembrei de falar sobre o Simonal por causa do filme que foi lançado esse ano. É, mas a tradição da música brasileira, da cultura brasileira é tão rica, tão diversa, tão imensa. Sim. É uma coisa, você pode passar uma vida inteira e você ainda vai descobrir novos artistas, coisas novas. É incrível. É incrível. Bom, então vamos lá. Vai ser um episódio longo e cheio de história. Então, como a gente fala em inglês, bear with me. Aguenta aí, cara. Aguenta aí. Mas tudo bem, a gente pode dividir em 2 episódios e a gente fala muito sobre ele. Mas onde você quer começar, amor? Do começo. Faz sentido. Bom, então eu vou começar contando um pouquinho de como que o Wilson Simonal se formou, como é que ele chegou a virar um dos principais cantores negros do Brasil e por que que ele tomou essa fama toda e principalmente porque que ele acabou a vida dele com a carreira horrível e com a fama lá embaixo e etc. Então, Sim. dias de glória e dias de luta. Que é uma referência ao Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr., exatamente. Isso. Que a gente vai falar sobre ele um dia aqui também. Dias de luta, dias de glória, história, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Mas só para deixar bem claro para você e nossos ouvintes, eu não sei quase nada sobre o Wilson, então eu estou aqui aprendendo também. A gente não fala sobre o Wilson, sobre o Simonal. Simonal. É, nós nos referimos a ele como Simonal. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Ele começou a vida dele com os Dry Boys. Que é o nome do grupo? É um grupo, exatamente, que eles estavam cantando em inglês com mais 3 amigos, imitando as bandas americanas. Uhum. Eu, sinceramente, não sabia disso. E quando eu comecei a fazer minha pesquisa,
Eu procurei em todos os lugares dessa internet e não achei um vídeo dos Dry Boys. Não Eu consegui achar imagino nada. que eu posso achar. Talvez. Que agora eu estou muito interessado em ouvir o inglês dele para ver se é bom ou não. Bom, e ele na época era comparado ao Harry Belafonte, Harry Belafonte. que era o rei do calypso americano. Uhum. E calypso, para quem aqui não sabe, porque muitos de vocês já não são americanos, é um estilo de música afro-caribenho que surgiu em Trinidad e Tobago no século XIX. É. Tá? Música do Caribe. Sim, então é esse tipo de música. Tan, 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 como eu botei É agora. exatamente assim. Bom, ele conseguiu o contrato com a Rádio Nacional Carioca e foi aí que ele deu o primeiro passo sério na carreira dele. E só para clarificar um pouco, ele é carioca, né? Ele Nasceu no Rio. Sim. Bom, um belo dia ele se tornou crooner da boate Drink. O que quer dizer crooner? Pelo que eu entendi, ele era o principal cantor da noite. Sabe aquele cantor que fica no bar ou na boate cantando? Uhum. Sempre, era ele. E vocês falam crooner? Então, eu não falo crooner, mas na minha pesquisa estava escrito crooner porque era como eles se referiam aos cantores daquela época. Tá bom, de bar. entendi. É isso. Porque em inglês é o quê? Não sei. Eu Então. diria um host, sei lá. Bom, e foi aí que ele conseguiu o contrato com a gravadora Odeon, que era uma das maiores gravadoras da época É. e que existe até hoje, a Odeon. E ela foi fundada em 1903. Então, você imagina a quantidade de artista que existe dentro dessa gravadora até hoje. É, uma das grandes. Exatamente. Bom, só em 64 e em 65 ele começou a fazer pocket shows, Que quer dizer... pequenos shows. Vocês falam pocket shows? Sim. Por quê? São shows que podem caber na sua bolsa. Pensa, pocketbook, pocket shows são pequenos. Ah, eu esqueci que vocês falam pocketbook também. Sim, Que seria um paperback book. exatamente. Tá bom. Faz sentido, né? Não muito, mas é outro assunto. E ele começou a fazer pocket shows no Beco das Garrafas, que é uma travessa em Copacabana, na Rua do Vivier, e que na época dos anos 50 e 60 tinha um conjunto de casas noturnas nessa rua. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai lá na Rua do Vivier e só tem casa residencial, às vezes com barzinho embaixo e tal. Mas naquela época era onde realmente existiam várias casas noturnas. Então, quando você fala a expressão casas de noturnas, Casas noturnas. isso quer dizer... Isso quer dizer boate? Isso quer dizer bar com música? Isso quer dizer... quer dizer boate, bar. Eu estava pensando que estava mais, tipo, prostituição. Não, bom, não sei. Pode estar inserido também, mas... Por exemplo, meu pai fala muito casa noturna. Meu pai foi dono de casa noturna. Então, se você conversar com ele, ele vai falar não, porque as minhas casas noturnas... Mas não é uma expressão que você usaria muito hoje em dia. Não, e noturna quer dizer noite. Sim, sim. Não, mas eu tô explicando aqui para as pessoas que estão escutando também. A gente tem uma palavra bem parecida em inglês. Qual é? Nocturnal. Sim. Mas nunca utilizarmos. O que você quer dizer? A gente nunca usaria essa palavra normalmente. Pronto, ótimo. E bom, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu tô falando os pontos principais, tá, da carreira dele, porque senão vão ser 40 episódios só sobre Wilson Simonal. Tudo bem. Em 1965, ele se muda para São Paulo, porque ele assinou um contrato para apresentar um programa chamado Spotlight na TV Tupi. E aí tava a curiosidade, a TV Tupi foi onde meu pai começou como ator, lá no iniciozinho da TV Tupi. E ele era o primeiro ator mirim, o primeiro ator criança da Ator TV mirim? brasileira. Uhum, Isso quer dizer ator criança? sim.
E seu pai fazia o quê? Tipo, Ele era o comerciais, né? filho da novela na época, né? Então, ele fazia novela e ele fazia os comerciais também. Eu acho que a gente já falou sobre isso num outro episódio, mas nossa, seria tão legal ver esses episódios com seu pai. Sim. Eu posso estar enganada, mas eu acho que a TV Tupi pegou fogo e É perdeu. o que seu pai falou. Exatamente. Perdeu, enfim. Mas voltando aqui ao Simonal e não ao meu pai. Quando o Simonal se mudou para São Paulo e começou a fazer esse show, que se chamava Show em Si, Monal. Entendeu? Show em Entendi. Si, Monal. Um jogo de palavras. E um outro que é E Vamos Embora. Vamos embora. E esses dois últimos foram na Record, que era a maior emissora do país na época, maior do que a Globo, maior do que a TV Tupi. Que ainda é importante hoje em dia. Muito importante. Foi quando começou a ficar realmente conhecido. Então, isso só aconteceu em 1960 e 1970, tá? Foi quando ele começou a ter esses 3 programas de TV, um seguido do outro, em 2 emissoras grandes do país. E foi quando as pessoas começaram a realmente conhecer o Simonal. Porque, gente, lembra, naquela época, se você não tivesse um networking muito forte, você não conseguiria virar um artista grande. Então, ele ganhou esses 3 programas e foi dessa forma que as pessoas começaram a reconhecer. Também lembro que nessa época foi um boom da música brasileira. Tinha muita coisa acontecendo, então muitas pessoas lá. Muitas pessoas. E tem uma parte do filme que o filme mostra bastante, que ele foi fazer um show, se não me engano, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Existe Maracanã e Maracanãzinho. Eu posso estar enganada do lugar, mas, de qualquer forma, ele chegou nesse lugar e começou a cantar essa música, Meu Limão, Meu Limoeiro, que eu comecei a mostrar no começo desse episódio. Como se chama a música? Meu Limão, Meu Limoeiro. Limoeiro? Que é a árvore do limão. Limoeiro? Sim. Lemon Tree. Nossa, não sabia. E aí, eu preciso assistir o filme e relembrar, mas pelo que eu entendi, ele deixou a plateia cantando, meu limão, meu limoeiro. Todo mundo cantando ao mesmo tempo. Ele saiu do palco e o pessoal continuou cantando. Aí ele foi para um bar, bebeu alguma coisa. Quando ele voltou, o pessoal ainda estava cantando e continuou o show. Eu posso estar enganada em relação a como que aconteceu direitinho, mas existe esse fato. Então, mas é muito legal. Então, nessa época, ele já era famoso como artista, como cantor, como pessoa que aprecia na televisão. Sim, porque naquela época, programa de auditório era muito importante, né, no Brasil e no mundo. Então, Chacrinha veio de lá, que, enfim, um dia a gente fala sobre Chacrinha também, mas o Simonal ter um programa seguido do outro de auditório, sendo negro naquela época, um programa seguido do outro. Mas qual foi a palavra que você usou? Programa de auditório. De auditório? Sim. De auditório. De auditório. Auditório é quando você tem plateia. É um auditório te assistindo. Tá. Um programa com plateia. Exatamente. Entendi. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment.
You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Lexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.